buscando a bênção de Deus sobre a nossa vida e pedindo a Ele que nos abençoe poderosamente, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai, Te louvamos de todo o nosso coração, pedimos a Tua bênção, Senhor amado, e pedindo a Ti que a Tua graça nos alcance neste momento. Precisamos de unção, de sabedoria, conhecimento, entendimento, Pai amado, sobretudo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai amado, e pedimos a Ti uma palavra especial nesta tarde, Pai. Confessamos a nossa inteira dependência de Ti. Nada temos, ó Pai amado, de nós mesmos, mas sempre estamos na dependência da Tua ajuda, da Tua mão estendida sobre nós, do Teu amor e, sobretudo, da Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, não permita que nosso coração seja tomado de soberba, de orgulho, de nada, mas que possamos estar aqui com o coração quebrantado, humilde na Tua presença, porque certamente que toda honra e toda glória pertencem a Ti. Por isso é que nós entregamos a Ti antecipadamente toda a honra e toda a glória desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez, trazendo esta palavra sobre o poder, o fundamento do poder, ministrando e esperando que você seja tremendamente abençoado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eretóbio Jorge Coelho, graças a Deus, Deus te abençoe poderosamente. E nós falamos aqui nos atributos, as três palavrinhas que nós falamos no começo, atributos, as leis e os princípios divinos. Falamos sobre a base da manifestação do poder de Deus, através dos atributos, através da lei, através dos seus princípios e tudo que Ele faz e que Ele opera em nós através disso aí. A nossa volta, a nossa vida na Terra, nesse planeta aqui, esse minúsculo planeta do nosso sistema solar, é onde tem atraído toda a atenção de Deus para cá. Principalmente porque aqui foi colocado um homem criado à imagem e semelhança do Senhor, e esse homem falhou no seu propósito de governar a Terra. Daí, com a entrada do pecado, nós precisamos então da presença, da mão, da orientação, da palavra, da lei, de tudo aquilo que Deus pode nos proporcionar. Então, a nossa volta, por causa disso, a nossa volta, apesar de vivermos num mundo em que o próprio Senhor Jesus disse que este mundo jaz, está enterrado, sepultado no maligno, né? Ou seja, o sistema mudando é um sistema maligno, e nós estamos cansados de ver isso todos os dias, mas a nossa volta manifesta-se também o poder de Deus. O poder, apesar da palavra poder ser uma palavra meio abstrata quando se fala de poder no mundo espiritual, porque você o poder não é palpável, não é concreto, você não segura, acontece que ele pode ser abstrato, mas ele não é invisível. Ele é visível, o poder é visível. E a gente tem até uma coisa curiosa que o brasileiro fala muito: só não enxerga quem não quer. Porque a nossa volta, ele se manifesta de todo tipo. E às vezes, quando há um ateu, quando uma pessoa meio descrente, uma pessoa que não consegue entender ou não tem a capacidade espiritual de penetrar no mundo espiritual, ele vai dizer que isso que se manifesta à nossa volta é apenas a natureza. A natureza que se manifesta, né? Há um terremoto, há um vulcão, o mar, o vento, né? Toda a natureza à nossa volta, que seria apenas a própria natureza. Só que ele precisa entender que para nós a natureza também foi criada por Deus. Ela também foi criada debaixo do poder da palavra de Deus, a palavra bará, a palavra criativa. Aquela palavra que diz que é criar do nada, né? A palavra bará, criar de onde não tem nada, apenas usando a palavra dele. E a natureza, ela também foi formada assim, e por isso ela se manifesta de acordo com a vontade dele. Porque o Deus que teve poder para gerar a natureza, formar a natureza, criar a natureza, é o mesmo Deus que tem o poder de governar a natureza, controlar a natureza. Você vai ver aqui em vários episódios da Bíblia, não somente Deus controlando a natureza, mas também homens aqui na Terra influenciando a natureza.
Você vai ver aqui Josué mandando o sistema solar parar para ele vencer a guerra dele. Você vai ver aqui Jesus Cristo caminhando sobre as águas, até o Pedrão caminhando sobre as águas. Você vai ver aqui o Mar Vermelho se abrindo. Você vai ver aqui chuvas de pedra caindo de cima do exército inimigo. Olha quanta coisa aqui que você vai ver de manifestações que o homem controla pela natureza. Você vai ver aqui um profeta chegar e dizer para outros profetas inimigos, dizer, ó, vai cair fogo do céu. Vai cair fogo do céu. E olha, cair fogo do céu tem que ser realmente um fenômeno, tem que ser alguma coisa extraordinária. E ele fez cair fogo do céu, com a sua fé, com o seu milagre, com o seu poder, tudo isso. Então isso aí é uma coisa que para nós é uma coisa quase que natural. A manifestação e o governo do homem sobre a natureza, dado por Deus. É claro que Deus tem o poder absoluto, né? Então, quando a gente fala da onipotência de Deus, e precisamos, às vezes, mostrar e demonstrar isso para as pessoas, nós vamos ver que ele próprio diz que quando ele faz ou vai falar alguma coisa, ele jamais voltaria atrás. Quando ele falou para Jó, falou para outros personagens aqui, mostrando o poder dele, a vontade dele manifestar o poder, então as pessoas não entendiam. E ele manifestava de maneira extraordinária, fazendo com que as coisas acontecessem. Eu poderia aqui falar de pragas do Egito. Olha, praga do Egito. Mexeu na natureza. Praga do Egito mexeu lá no rio, a água do rio virou sangue. De repente apareceu uma manifestação de rãs, de piolho, de trevas, de saraiva, de chuva de pedra, né, de fogo. Tudo isso são processos da natureza que foram desencadeados pelo Deus que a criou. Ou será que você não consegue entender que é impossível acontecer naturalmente sem uma interferência divina? Você acha que é possível acontecer naturalmente o que aconteceu no Egito? Você acha que é possível naturalmente um rio caudaloso, como é o Rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, né? Só perde aqui para o nosso grande Amazonas. E de repente aquela água toda vira sangue. Não é que ela ficou vermelha, não, virou sangue mesmo, era sangue. A ponto dos animais terem que fugir. Os peixes morreram, mas os animais jacaré e outros peixes mais outros animais mais que estavam por lá fugiram. Então, isso é uma interferência divina, porque depois que ela se transformou em sangue, ela também voltou a ser água novamente. Então, uma interferência divina mostrando o poder extraordinário de Deus. Aí mesmo nas pragas do Egito, eu estou falando aqui sobre manifestações do poder de Deus na terra diante dos nossos olhos, para você ver que o poder de Deus não é invisível, ele está à nossa frente, nós olhamos, nós vemos, nós percebemos, nós sentimos, nós vivemos, está à nossa frente, não há como negar o poder de Deus em circunstância nenhuma. Uma coisa extraordinária, quando, por exemplo, ele fala da praga das rãs, ele fala para Moisés, vai falar com Arão, que agora vai ter uma praga das rãs, para manifestar isso aí, porque era Arão que estava sendo porta-voz de Moisés. E uma coisa interessante, que talvez não dê na nossa Bíblia em português, você não tenha como olhar isso pela tradução, pela situação, mas eu queria te explicar uma coisa interessante. Você sabe que quando Deus ordenou a praga das rãs, na nossa Bíblia está a praga das rãs no plural. Acontece que a ordem divina não veio para as rãs, veio para uma rã, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E todos os exércitos do mundo, não importa se é no mundo espiritual, não importa se é no mundo físico, não importa se é no mundo natural, todo e qualquer exército do mundo, o Senhor é dono de todos eles, controla todos eles. Não há exército que possa estar desobedecendo ao Senhor. Se desobedecer, sofre as consequências. Mas o interessante é que no caso das rãs, o Senhor não ordenou as rãs, ele ordenou a uma rã. Porque o nosso Deus sabe que a rã tinha uma chefe, uma rã chefe, uma rã comandante, uma rã que era a principal. Eu estou dizendo isso porque lá no texto hebraico, na ordem que Deus dá sobre a rã, está no singular, não está no plural, está no singular. Ele ordenou a rã chefe
a Rachel chamou as outras, veio todo mundo lá e foi aquele pavor total no meio do Egito. No caso dos gafanhotos foi a mesma coisa. Embora os gafanhotos esteja escrito no plural, a ordem foi dada a um gafanhoto. Deus sempre sabe o que está fazendo. Ele ordenou um gafanhoto só foi lá, né? A Bíblia diz que veio um vento do Oriente, né? Se levantou lá no Oriente, e aquele vento que levantou, você sabe que gafanhoto não voa, né? O gafanhoto não tem asa para sair batendo asa voando por aí. O gafanhoto ele pula, né? Ele dá aqueles pulos. Só que toda vez que se forma uma nuvem de gafanhoto é porque tem vento. Então o vento, né, ele vai de acordo com o vento. Para onde o vento vai, o gafanhoto vai. Vê aquele vento do Oriente para cobrir todo o Egito e chegou a escurecer a terra, porque a nuvem era tremenda, mas era uma coisa fantástica, né? E os egípcios, olha o que eu estou falando para vocês aqui, aquela demonstração de poder através das pragas, era uma demonstração de poder para o povo egípcio, que não queria libertar os judeus. Então, é demonstração de poder visível, não somente para o povo dele, para os judeus, mas visível principalmente para os inimigos. Os inimigos estavam sofrendo lá as consequências, né? E eles que confiavam muito nos seus deuses, nas suas potestades, né? Principalmente lá no Egito, que tinha muitas potestades naquela época, mas havia pelo menos 10 potestades principais, os 10 mais amados, os 10 mais estimados, os 10 mais buscados, né? Culminando com Deus Ra. Você vai ver que na 10ª praga é enviada para cima do Deus Ra. E esses gafanhotos vieram, e da mesma forma que vieram, estava lá, aí de repente o faraó, né, recua um pouco, e quando recua, aí o Senhor diz assim, tá bom, manda falar com Arão para acabar com a praga. Aí Arão levanta lá a mão, levanta o cajado lá, aí a Bíblia diz o contrário, vindo o vento do ocidente, para levantar o vento dos gafanhotos, veio o vento do oriente. Agora para mandar embora o vento do ocidente. Sabe o que significa isso? Que o papai lá em cima, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder absoluto, ele manda nos gafanhotos, ele manda no Egito, e ele manda no vento também. Porque quando precisou usar o vento para trazer, ele ordenou, o vento trouxe. Depois que foi para levar, o vento vem do outro lado e vai embora, leva todo mundo de volta. Então, por mais que você veja a manifestação das pragas do Egito, você sempre verá por trás disso o poder dele. É uma coisa fantástica isso. Todo e qualquer milagre na Bíblia, você vai ver que há uma interferência divina para acontecer esses milagres. Nós aqui na Terra chamamos de milagre, né? O milagre da cura, o milagre da ressurreição, o milagre do cego, o milagre do leproso, milagre. Essa palavra milagre é uma palavra essencialmente terrena. O nosso Deus, quando ele vê um cego ser curado, quando ele vê alguém, um cristão orando por um leproso sendo curado, uma pessoa com Covid, uma pessoa com câncer, qualquer coisa, para nós é um milagre, porque é uma coisa fantástica, contraria, né, o mundo, a ordem natural das coisas. Mas para o nosso Deus, que governa tudo, tem todo o poder e conhece tudo, aquilo para ele é natural, é uma coisa normal, não tem nada de milagre para ele, né? Mas para nós, o que ele faz de bom torna-se um grande e poderoso milagre, né? Então, vamos lá continuar aqui. Eu não precisa nem falar dos outros milagres, né? Meu negócio aqui não era falar dos milagres, falar do poder, da manifestação do poder e a demonstração que tem de poder. Há uma coisa interessante nesse caso aí do Egito, porque as nações em volta, elas ouviam falar do que estava acontecendo no Egito e ouviam falar da situação dos judeus, que o faraó não queria libertar os judeus. Então o Senhor estava não somente dando a demonstração de poder para esse povo, como também já estava criando nas outras nações o temor e o respeito por ele e pelo povo dele. Isso é uma coisa tremenda, porque você sabe que quando o povo saiu do Egito, o Egito ficou quebrado militarmente, politicamente e socialmente, né, economicamente, ficou quebrado totalmente, né? Os homens foram levados, morreram. O Egito virou uma nação de crianças e viúvas e pessoas idosas.
As viúvas chorando o tempo todo porque os maridos morreram, acabou a economia, os escravos que trabalhavam, os judeus saíram, foram embora e ficou quebrado. E o Egito era a nação, a superpotência da época. Era a superpotência que não tinha medo de ninguém, todo mundo respeitava o Egito. De repente o Egito ficou caído no chão e o povo foi embora para Canaã. Isso criou uma demonstração tão grande de temor nas outras nações, porque eu não vou falar aqui nesse item aqui, eu vou falar, talvez nem na live de hoje, eu vou falar uma coisa para você interessante, que o poder de Deus, quando ele se manifesta, ele cria temor, ele cria respeito, ele cria reverência. As pessoas temem, não somente nós, cristãos e filhos, quando vemos ele operando, como também o pessoal de fora, que vê o poderio tremendo dele. É uma coisa interessante que quando o pessoal chegou em Canaã, quando entraram em Canaã, que estavam para derrubar Jericó, as muros de Jericó, e houve aquele lance, aquele episódio dos dois espias que entraram na casa da prostituta, da Raabe. A Raabe usa um argumento interessante. Olha, eu queria conversar com vocês, porque nós já temos ouvido a fama, já temos ouvido como é o vosso Deus, como é o Deus que protege vocês, e todos os povos o temem. Olha, já havia, a fama estava correndo na terra. Por que a fama estava correndo na terra? Porque o milagre se manifestou visivelmente, não foi porque alguém falou, alguém disse, alguém contou uma história, alguém criou uma casa, não. Ou eles viram, eles perceberam, eles entenderam, eles viram toda a manifestação. Então criou-se um temor na terra. Isso, 40 anos de deserto, o temor ainda continuava existindo. E eles entraram lá na terra e os povos temiam os judeus. Os judeus eram um povo que ainda não tinha um exército formado, não tinha ainda arma de combate, era mais ou menos, era um estado assim mais antiquado, mais fraco, sem aquela potência que tinha os outros exércitos, não tinha carro de combate, não tinha cavalo, não tinha nada disso, porém tinha um Deus que operava. E aí criou-se esse respeito, esse temor em volta de Israel, porque o Deus de Israel manifestava o poder dele. Amém? Então, a Raabe, muito esperta, ela fez logo um acordo, conseguiu ser salva, né? Colocou lá a fita para não ser apanhada, entrou no povo de Israel e de repente apareceu até na genealogia de Jesus Cristo. Então, o poder manifestado criou o temor. Vamos para outro lugar onde o poder dele aparece. Eu falei aqui lá do Egito, das pragas, né? Manifestação do poder. E olha, eu estou pegando só situações episódicas, não estou nem pegando a Bíblia toda para falar, né? Até chegar lá em Jesus Cristo, milagres que ele fazia, né? O arrebatamento, ressurreição, essas coisas todas, as guerras de Israel, onde ele manifestou o poder dele de maneira extraordinária. Deus fazendo coisas absurdas para nós, né? Pegar Gideão com um exército grande e de repente reduzir o exército de Gideão a 300 homens e dizer assim, ó, 300 divide em 3 companhias, vai lá que eu vou dar a vitória para vocês, né? Nem o próprio Gideão estava acreditando muito, mas Deus fez, prometeu e ele fez. Quando ele fala, ele faz, né? Vamos aqui. Onde é que esse poder aparece? Onde é que aparece? Se eu estou dizendo que ele é visível, é porque ele aparece em algum lugar. Então o seu poder aparece em primeiro lugar na criação, na natureza que nós falamos. Na criação, você vê o poder dele se manifestando, e eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor criou a terra, o Senhor estabeleceu a terra, né? A terra sem forma e vazia, todo mundo sabe como é que é a história, e nem precisou sair do lugar, porque a Bíblia diz que ele criou pela palavra. Criou pela palavra, e pela palavra ele foi abrindo a boca, falando, e as coisas foram acontecendo. Eu expliquei aqui outro dia que quando Deus teve que criar o mundo, ele tinha que falar, ele tinha que abrir a boca e falar alguma coisa, né? Porque era pela palavra que ele ia criar. Só que não havia nem que idioma que ele usaria, se não tinha idioma. Não tinha gente na terra, não tinha idioma. Não tinha inglês, português, hebraico, não tinha nada. Então Deus teve que criar, a primeira coisa que ele criou antes de criar a terra, ele teve que criar o idioma, uma língua para ele falar. E ele então criou o hebraico. Ele criou uma língua santa. Ele criou uma língua santa porque um Deus santo não sabe fazer nada que não seja santo.
tudo que Deus faz tem que ser santo, porque Ele é santo. A essência dele, a essência dele é santa. O que Ele faz é santo. Criou o hebraico, que é uma língua santa. Com essa língua santa Ele já podia falar. Mas podia falar para quem? Para quem que Ele ia falar? Na verdade, Ele ia falar pro nada, ou para nada. Porque a palavra bará quer dizer criar do nada. Criar do que não existe. Eu digo uma coisa e ela passa a existir. Era isso que ia fazer. Porém, há um detalhezinho aqui interessante, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque a Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, quando Deus veio criar, já havia trevas e já havia águas. Coisa interessante isso, né? Então, não vamos explicar isso aqui agora, mas eu quero dizer para você o seguinte: quando a primeira palavra que Ele disse para criar, para estabelecer, para poder formar, Ele tinha que ter um ambiente. Como é que você vai criar algo num lugar que não tem um ambiente? Tem que criar um ambiente e tem que criar para alguém. Você nunca cria alguma coisa para o nada, você cria com algum objetivo, com algum propósito. Então, a primeira palavra que saiu da boca do Senhor, quando Ele estava criando lá os céus e a terra, transformando as trevas, transformando a água, tudo aquilo, Ele disse, haja luz. Foi a primeira palavra, né? Então, essa palavra, esse verbo haja, esse verbo haver no hebraico, ele também é o verbo ser. Ele poderia muito bem ter falado, a gente não sabe, né? Ele poderia ter falado, seja luz. Ora, parece, a impressão que ele tem é que ele está falando com alguém. Está falando com alguém. Quando você vai em João capítulo 1, logo no Evangelho de João capítulo 1, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por intermédio dEle, e nada do que foi feito se fez sem Ele, né? Ele está presente, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você sabe que a palavra verbo significa ação, significa alguma coisa que tem que ser feita, né? E como a gente sabe que tudo foi feito para o Senhor Jesus, para Yeshua, HaMashiach, provavelmente quando disse seja luz, estava falando justamente com Ele. Porque quando Ele veio à terra, o Senhor Jesus, Ele disse assim, numa certa ocasião, eu sou a luz do mundo. Quando Ele foi embora, depois que Ele converteu, muita gente se converteu aqui, Ele disse, vós sois agora a luz do mundo. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque a colocação do poder, a manifestação do poder, a presença do poder no começo da história, no começo, esse poder teria que se manifestar no ambiente de luz. Que coisa interessante, já havia trevas. Porque vocês sabem da história do querubim que foi jogado aqui na terra e de repente escureceu tudo, houve trevas aqui. Então ele criou o ambiente. Eu vou manifestar meu poder, eu vou abrir a boca, vou manifestar meu poder, vou criar o homem, o mar, a terra, o espaço, vou criar tudo. Porém, eu quero um ambiente onde eu possa manifestar meu poder. Eu não vou colocar o meu poder para manifestar nas trevas. Então, seja a luz. E de repente, tudo que foi feito, o mundo, as coisas, tudo foi feito da luz, porque a partir dali, do versículo inicial, ele diz que ele já separou a luz das trevas. Trevas, vocês vão sair daqui. E luz, agora você vai ser luz. Né? E a Bíblia diz que ele chamou o dia a luz, né? Chamou a luz dia. Se você for ver na sua Bíblia, se você pegar a sua Bíblia agora, você vai ver que quando diz que Deus chamou a luz dia, você vai ver que chamou a luz, está lá craseado. Você sabe que o A quando está craseado é uma contração de duas palavras. Então ele chamou o dia para a luz. É diferente, né? Entender bem isso aí. Por quê? Porque o poder dele se manifestaria durante o dia, porque ele estabelece que as obras do dia são luz e as obras da noite são trevas. A partir daí, então, começa o processo da criação.
Aí você vai ver que somente com a palavra é que vão se criando. Apareça água, apareça isso, apareça a porção seca, apareça as águas de cima, a água de baixo, apareça os animais, o mar, agora a água vai produzir animais, vai produzir peixe, vai produzir aves, né? Interessante que as aves foram produzidas pela água. Na terra vai produzir a relva, as árvores, animais selvagens, domésticos, etc. Criou tudo só pela palavra. Só quando chegou no homem, na hora do homem, aí o negócio ficou diferente. Porque agora ele fez os animais, fez a natureza, fez tudo certinho, tudo direitinho, criou o processo de desenvolvimento do mar, da terra, das árvores, dos animais, tudo isso. Porém, no homem era diferente. O homem não seria apenas uma criação de Deus. Nesse momento do homem, ele resolveu estabelecer, talvez o que eu vou dizer para vocês aqui, ele resolveu estabelecer aqui, talvez seja uma coisa impressionante, ele resolveu estabelecer que ele agora criaria, formaria, desenharia uma pessoa que fosse o transportador. Vou falar bem devagar para você entender. Ele fez os animais, ele fez os peixes, os grandes répteis, os grandes animais da terra, o elefante, né, esses animais grandes que tem por aí. Ele fez tudo isso assim. Porém, agora ele vai criar um homem com as suas próprias mãos, agora não foi mais a palavra, agora ele vai criar um boneco de barro. E nesse boneco de barro, por que ele não fez pela palavra? Por que ele fez da criação da imagem e semelhança? Porque essa criatura agora, esse homem agora, seria o transportador, o manifestador do poder dele na terra. O poder não se manifestaria através dos animais. O poder não se manifestaria totalmente através das árvores, né? Uma árvore é plantada no lugar e ela fica ali. Mas o homem não, o homem vai andar, o homem vai rodar o planeta todo. Então, esse homem foi criado para ser a continuidade da manifestação do poder dele. Até a criação do homem, ele manifestava sozinho o poder. Quando colocou o homem, ele disse, bom, homem, agora você foi criado da minha imagem e semelhança. Porque ele, quando fez o homem, ele soprou. Ele chegou na boca do homem e deu um sopro profundo, transportando para dentro do homem essa essência do poder dele. O espírito dele entrou no homem. E esse espírito, quando entrou no homem, entrou com um poder tão grande, mas tão grande, tão absoluto, tão forte, tão impressionante, que esse sopro, esse espírito, deu vida a um boneco de terra. O boneco começou a falar, o boneco começou a andar, o boneco começou a pensar, todos os órgãos do interior dele começaram a funcionar em perfeição. Esse espírito que veio foi um espírito de poder extraordinário. E então ele passou a ser o transporte do poder de Deus. O poder de Deus, ele anda no coração do homem, ele anda com o homem. Às vezes, irmãos, eu fico impressionado por quê? Por que será que os cristãos que têm a Bíblia na mão, os cristãos que têm a palavra de Deus na mão, por que não procuram descobrir essas coisas, ler essas coisas da Bíblia? Por que ele não consegue entender que ele é o representante, que ele é o governo, que ele é o filho, que ele é a imagem semelhante de Deus? Por que ele não entende que ele transporta esse poder extraordinário para se manifestar nessa terra? Não está nos animais, não está no poste, não está na árvore, está no coração do ser humano. Isso é uma coisa muito profunda, mas às vezes nós não entendemos, né? Eu fico triste quando eu vejo um cristão se desvalorizando, né? Se depreciando. Eu não sou nada diante do Senhor, eu não sou grande, eu sou um pobre coitado. Quem sou eu? Eu não sou nada. Você é o vaso, que Deus escolheu para colocar o poder dele. Isso o apóstolo Paulo nos ensinou, que o Senhor manifeste o seu poder em vasos de barro, para que a excelência de quê? Que Paulo falou? Será que você se lembra? Para que a excelência do poder seja dele, e não nossa. Mas nós somos o vaso.
fomos criados como vaso para que esse poder fosse colocado em nós e o controle continuar sendo dele. Porque o poder menor sempre obedecerá, sempre se sujeitará ao poder maior. Você sabe, você conhece o significado da palavra hierarquia. Você vai na vida militar, que é onde mais se vê hierarquia, você vai ali, você vê que tem lá o soldado que obedece ao cabo, que obedece ao sargento, que obedece ao tenente, o capitão, o coronel, até chegando o general. E o general também obedece ao presidente da República, que também obedece ao Congresso, que também todo mundo obedece. Porque tem uma hierarquia, então o poder menor sempre obedece ao maior. Então, nós temos o poder e acima de nós o nosso Deus tem o poder absoluto, que é o poder maior. Mas esse poder está conosco aqui e nós somos realmente somos fracos. Mas não vamos nos depreciar, não vamos achar que somos nada, né? Eu não sou nada, quem sou eu não presto para nada, que é isso? Você é filho de Deus, você é filha de Deus, então você presta sim. E ele escolheu você para colocar esse poder. Então, entenda que na criação, depois que tu terminou, ele disse, agora eu vou fazer o último. A coroa da criação agora vai ser o homem. E deu poder ao homem, e poder extraordinário. E quando deu esse poder, ele disse para o homem, homem, você agora vai governar essa terra. Eu estou aqui ministrando aqui, o item que eu estou ministrando é onde o poder aparece, né? Mostrei na criação do mundo, mostrei nas pragas do Egito, agora aqui, quando aparece, ele diz, agora você, homem, você vai governar, você vai tomar conta disso aí, você vai dominar os animais, você vai sujeitar a terra, você vai ter governo, você vai ter poder, é tudo isso aí para você. Eu agora fico lá em cima e você fica aqui embaixo. Eu governo o universo e você governa a terra, só para você governar. E aí, o homem governar de que maneira? Governando, tendo o poder. E a partir daí, Deus, primeira coisa que aconteceu, o primeiro lance, o lancezinho inicial da manifestação do poder. Assim, olha, homem, esses animais que eu criei aí, eu criei várias espécies de animais, vários tipos de animais, né? Animais que voam, animais que estão no mar, animais que andam na terra, animais selvagens, animais domésticos, é tudo aí. Só que eu não dei nome a nenhum deles. Por quê? Porque como está na terra, e eu estou te dando o governo da terra, você, meu filho, é que tem que dar nome para eles. Chama cada um deles pelo nome que eles te atendem, vão te obedecer. E olha, já começou o homem governando, usando o seu poder de administração, de governo espiritual, para nominar os animais. Que coisa maravilhosa. Depois criou a mulher, deu a mulher para o homem, e aí eles começaram então a ensinar, a repassar o poder para os seus filhos. Então, é uma coisa linda e maravilhosa que o homem não conseguiu entender, e não consegue entender até hoje, que há um governo na terra que está aqui, que foi dado por Deus, para que nós pudéssemos esse governo para dirigir esse reino dele aqui na terra. Como o homem falhou, veio o pecado, aí teve que vir o Senhor Jesus aqui para resgatar o reino, para tomar o reino de volta e restabelecer o governo do homem novamente nessa terra. Bem, para que isso acontecesse, para que o Senhor Jesus viesse aqui, teria que haver uma outra manifestação do poder divino. Essa manifestação agora vem através, não foi nem da palavra autoridade, né? não foi a palavra autoridade aparece ali, mas o ponto principal, o movimento principal de Deus em relação ao homem, porque Deus, quando olhava para a terra, ele observava que já não tinha mais nenhum justo, já não tinha mais ninguém. A Bíblia diz que ele procurou um justo na terra e não encontrou, ele disse, não tem ninguém para salvar a terra, então meu filho, é você que vai. Só que o que desencadeou esse processo da manifestação do poder na salvação da humanidade, do ser humano, o que motivou foi o amor. Olha que nas lives anteriores, que nós estamos falando dos atributos, o primeiro atributo que eu falei foi o atributo do amor. O amor não é apenas um sentimento de gostar, de amar, de se declarar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, não. O amor é principalmente poderoso.
Quando o homem consegue amar o inimigo, conforme diz a palavra, amar os vossos inimigos, é sinal de que ele tem um poder extraordinário de se superar ele, superar as circunstâncias, superar o ambiente para amar uma pessoa que lhe é ingrata. Amar uma pessoa que não lhe ama, amar uma pessoa que lhe prejudica. Olha, se alguém consegue fazer isso é porque tem um poder extraordinário operando dentro dele. Não é porque ele é bonzinho, não. Não é porque ele é sentimentalista, não. É porque o Espírito Santo que está nele ativou o amor ágape nele, né? Porque você só consegue amar o inimigo com amor ágape, o amor de Deus. Você não consegue amar o inimigo com amor filéu, amor de irmão, amor estógeno, amor de irmão carnal. Amor erótico nem se fala que é amor carnal. Mas para você amar, tem que ter o amor ágape dentro de você. E esse amor ágape que é derramado em nossos corações todos os dias, é o poder que vai entrando no vaso que eu falei que era de barro. O vaso de barro é de barro por fora, pode quebrar, pode rachar, pode danificar, porém interiormente tem lá o poder de Deus. E esse poder de Deus é que mantém o vaso fracote, o vaso de barro, mantém ele de pé. E ele fica de pé quando esse amor ágape se manifesta e ele consegue amar até o inimigo. Para que Jesus Cristo viesse aqui, a manifestação para que o poder viesse foi justamente o amor. Você vai lá em João capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos aí do mundo todo, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou, Deus usou o amor ágape para olhar para a terra e ver pessoas que blasfemavam contra ele, pessoas que eram inimigas dele, pessoas que criticavam, pessoas que perseguiam o povo dele, pessoas que maltratavam ele, pessoas que faziam maldade, pecavam, faziam todo tipo de contaminação, de iniquidade. Deus olhou para esse pessoal com amor. E Deus amou de tal maneira que ao ver que não tinha nenhum justo aqui, ele disse, meu filho, você é que vai. E deu seu filho unigênito, seu filho único, só tinha um, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nesse versículo, quero chamar a atenção para você nesse versículo, que nesse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo você não vai encontrar nenhuma exigência de Deus para salvar o ser humano. Meu filho, você vai lá, mas só salva quem não fala palavrão. Só salva quem não mata. Só salva quem não rouba. Só salva quem não adultera. Só salva quem não comete crime. Ele não teve exigência nenhuma. Ele disse o seguinte, todo que crer, todo que acreditar, meu filho, que você é o meu enviado, que você é o meu filho, todo que nele crê, na hora da sua morte, vai vir para a vida eterna. Nós vamos ajuntar aqui na vida eterna um povo. Preste atenção, irmãos, que o povo que Deus vai levar para a vida eterna são ex-pecadores. Vamos usar a palavra ex para cada tipo de pecado. O Senhor vai levar para a vida eterna ex-prostituta, ex-traficante, ex-criminoso, ex-mentiroso, ex-assassino, tudo ex. Então, de repente, na vida eterna, você vai ver pessoas lindas e maravilhosas na presença do Senhor, na presença do Rei Yeshua HaMashiach, nosso Rei e Senhor, todo mundo alegre, todo mundo feliz, com um passado horroroso. Para que isso aconteça, preste atenção, é porque por trás do amor de Deus existe a tremenda operação do poder extraordinário que está no coração dele para ele manifestar todas essas coisas. Vamos para a vida eterna assim. Todo mundo vai ser bonzinho, todo mundo vai ser salvo, todo mundo dá bênção, todo mundo alegre, satisfeito, mas o passado de todo mundo condena. Mas isso é a manifestação do poder dele. Então, o poder dele aparece não somente aí, enviando Jesus Cristo, como outra coisa. O poder de Jesus Cristo veio aqui na terra, ele morreu, salvou, recuperou o reino e voltou para o céu. Voltou para o céu, você vai no Salmo de número 24, você vê lá que ele, levantai-vos, ó portais eternos, deixai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Voltou para a sua glória
Porém, aqui na terra tinha que continuar havendo governo, o poder continua se manifestando. E aí o Senhor Jesus disse, olha, eu vou embora, mas o Pai, ele enviará outro Consolador, que ficará convosco para sempre. E aí 10 dias depois, né, no dia de Pentecoste, vem o Espírito Santo, desce lá no cenáculo, e de repente a igreja é tomada novamente por um poder maravilhoso, extraordinário, poderoso, e começa a fazer diferença. A partir daí, nós, os que fomos chamados para transportar o poder de Deus, temos agora uma ajuda especial, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E ele administrando e ativando esse poder, nós fazemos coisas impressionantes. É por isso que eu não entendo, quando você, irmão, você, minha irmãzinha, você, eu não sou nada, quem sou eu? Ninguém liga para mim, o pastor não liga para mim, os irmãos não ligam para mim, eu oro e não acontece nada, eu não sou ninguém dá atenção e tal. Você já parou para pensar, minha irmãzinha, meu irmãozinho, que o Espírito Santo está morando dentro do teu coração, que ele veio para viver com você, que ele veio para viver dentro de você, ele veio para te governar, e você não está dando a devida atenção a ele? É por isso que você fala essas bobagens, que não é nada, se depreciando, tendo problema de autocomiseração, ai de mim, coitado de mim, eu não sou ninguém. Claro que você é. A palavra diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, né? Ele veio para os que eram seus, lá os judeus, mas os seus não o receberam, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que você está querendo mais? O que você deseja mais do que isso? Será que nem para honrar a posição profética que ele te colocou, será que nem isso você sabe valorizar? Será que você não sabe nem considerar que você já não é um zero à esquerda, que você agora pode levantar a cabeça e dizer, pastor, olha, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Então, a partir daí, ele começa a governar a terra, porque o poder agora foi restabelecido. Antes o homem estava completamente perdido, mas agora ele veio, a igreja se formou e começou e restaurou o poder da igreja de governo. Quando você vai ver a estrutura que Cristo trouxe para a igreja, ele disse, olha, vocês aqui na terra serão o corpo, eu serei a cabeça, eu vou ser a cabeça do corpo. Então a vocês compete apenas me obedecer. Quem vai raciocinar sou eu, quem vai pensar sou eu, quem vai estabelecer os planos sou eu, quem vai dirigir sou eu sou a cabeça, vocês são o corpo. E quando nós somos corpo de Cristo, então, e obedecemos a cabeça, quando fala bem ajustada, né? O corpo e a cabeça bem ajustado, as coisas começam a funcionar, porque é o poder em movimento dessa terra. Eu vou ser rápido aqui, porque a hora está passando rápida, né? Mas ele propaga a criação, faz com que a semente dê fruto, multiplique, e depois começa a conduzir os destinos do povo governando, né? Tudo que faz, tanto no sentido moral, quanto no sentido espiritual, quanto no sentido da natureza. A natureza servindo ao homem, a moralidade que tem que ser controlada pela palavra e pelo Espírito, e principalmente a vida espiritual nossa, que é onde manifestamos mais o nosso poder. Somos pessoas de fé, a fé é a chave que ativa esse poder, e quando é necessário, esse poder funciona de maneira extraordinária. Mas para isso é necessário entender que o nosso Deus, ele sempre vai atuar, manifestar nessa terra através do poder dele em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui, porque o próximo assunto demandaria mais 50 minutos ainda de palavra, e vai ter que ficar para a próxima live aí na sexta-feira. Mas que Deus te abençoe poderosamente e que você entenda bem a palavra que foi ministrada. Você é o transporte por onde se movimenta o poder de Deus na terra. Para onde você vai, o poder de Deus está indo. Onde você chega, o poder de Deus chegou. Quando você fala, é o poder de Deus se manifestando. E o poder sempre será usado para a honra e para a glória do nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse, portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O poder não é para deleite humano, o poder é para a glória de Deus. Você vê muitos líderes
Muitos ministros fracassando porque eles começaram a gostar do poder e pensaram que podiam usar o poder em benefício próprio. E às vezes, durante um certo tempo, eles até conseguem, mas depois no final vem a cobrança. E quando vem a cobrança, o que você fez com o meu poder? Olha a parábola dos talentos. Deixou os talentos. Deixar os talentos significa que ele deixou o dinheiro, deixou o poder dele com aquelas pessoas, né? Com os servos. E teve um que enterrou. E quando ele voltou, ele disse assim: eu sabia que tu és homem duro e que tu ceifas onde não semeaste, e por isso achei por bem enterrar o teu talento. E agora eu desenterrei e estou te devolvendo o teu talento. Ora, ele não roubou o talento. Interessante isso, né? Ele não roubou o talento, ele foi honesto, bancou honesto. Honesto em não roubar, mas foi desonesto em não desenvolver, em não aplicar, em não conduzir, em não manifestar o poder. Aí é que ele foi desonesto. E é a sentença dele que é interessante. Lançai, primeiro mandou recompensar os que fizeram o talento multiplicar. Agora, quanto a esse, lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Que castigo violento para uma pessoa que recebeu o poder e ocultou e não manifestou e não fez nada para transportá-lo. Pelo contrário, foi egoísta, escondeu, guardou e não fez nada para manifestar, para multiplicar, para fazer andar. Que Deus te abençoe poderosamente. Entenda bem essa palavra. Você transporta o poder de Deus por onde você anda, por onde você vai, por onde você fala, o que você faz. É o poder de Deus se manifestando através de você. Use-o sempre para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Porque essa palavra, ela tem que crescer, 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 crescer. E o poder que Ele nos dá é de fazer a palavra crescer. Hoje em dia, você, desculpe o que eu vou dizer, mas a preocupação dos ministros, pastores, líderes, é sempre de fazer a sua igreja crescer. Eles fazem tudo para a igreja crescer. Fazem programas, fazem marketing, fazem isso, fazem aquilo. Alguns que não são muito honestos, até tiram ovelhas das igrejas dos outros e roubam as ovelhas dos seus companheiros. Fazem tudo, tudo. E quando você vai no livro, de Atos, que conta o princípio da história da igreja, você vai observar uma coisa interessante, que lá no capítulo 6, versículo 7, que houve aquele problema dos diáconos, a formação dos diáconos, e os apóstolos disseram assim: quanto a nós ficaremos cuidando da palavra e da oração. E no versículo 7 fala assim, quanto a nós não, depois que ele falou isso, a palavra de Deus, olha só que coisa interessante, eu peguei para ler direitinho, para não cometer nenhum erro, capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz o autor do livro de Atos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, enquanto a gente pensa que o interesse de Deus é crescer numericamente a igreja, o interesse dele é crescer a palavra. A palavra aqui que crescia. Alguém pode falar assim, não, mas ele está se referindo ao povo que entrava na igreja. Não, não é isso não. Ele estava se referindo que quando, naquele tempo não tinha a Bíblia como tem hoje, que quando um apóstolo, um pastor, alguém ministrava a palavra, aquelas pessoas que ouviam, elas iam para casa, iam pelas ruas e contavam o que tinha ouvido, e a palavra se multiplicando, multiplicando, multiplicando e crescendo e crescendo. A pergunta hoje é a seguinte: no seu ministério, você que tem ministério, você que dirige uma comunidade, no seu ministério, o que está crescendo na sua igreja? É o hall de membros? Ou é a palavra? Você tem um hall de membros robusto, grande, com muitas pessoas que não conhecem nada de Bíblia? Ou você tem um rebanho pequeno que realmente está sendo ministrado na palavra e crescendo na palavra? Medita nisso. Não precisa nem responder para mim, não. Medita. Medita e veja o que é que Deus está querendo sobre isso. Que Deus te abençoe poderosamente e vamos orar ao Senhor. Meu Deus, eu te agradeço nesta hora pela tua bênção, pelo teu poder, a tua graça, a tua unção. Te dou toda a honra e toda a glória dessa palavra. Te peço, meu Pai amado, que os que estiverem nos assistindo nessa tarde sejam abençoados e possam compartilhar esta palavra, Pai amado, levar à frente, fazer com que a tua palavra cresça, cresça, cresça e cresça.
porque a profecia diz que no final dos tempos a terra será cheia do conhecimento do Senhor. A terra será plena do conhecimento do Senhor. Portanto, Pai, nós cremos nisso e te pedimos cada vez mais que a tua palavra venha sobre nós para ser ministrada, ensinada e multiplicada e possa crescer, para que o nome do Senhor seja conhecido em toda a terra e o evangelho do reino seja pregado em toda a terra. Meu Pai, me perdoa se disse alguma palavra que não te agradou e receba nesta hora toda a honra e toda a glória, porque ela não pertence a mim, a palavra não é minha, a palavra é tua, e por isso eu te exalto nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor te alcance, e até sexta-feira, se Deus quiser, querendo Deus. Deus te abençoe, um grande abraço, em nome do Senhor Jesus.